Olá, meu querido, minha querida, que alegria estar com você de novo hoje. E nós estamos fazendo mais um quadro na parceria hoje com o meu grande amigo Lucas Grade, alguém que Deus nos deu a oportunidade de conhecer, de fazer uma amizade, de trabalhar um tempo junto. E hoje o Lucas tem trabalhado numa área muito legal, que é com acadêmicos, né, pessoas aí que estão na faculdade. E é uma área, né, Lucas, acho que tem bastante questão da fé sempre sendo questionada, sendo sempre desafiado, e trabalhar com universitários acho que é um desafio, e muitas das pessoas que assistem esse vídeo também estão na área acadêmica, e eu tenho certeza que hoje o Lucas vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida, né, para edificar, para fortalecer. Então, Lucas, eu deixo contigo esse momento de palavra. Legal estar com vocês também, obrigado, Israel, pelo convite. A gente tem um preconceito muito grande assim com as próprias universidades, muitas vezes, porque a gente acha que é a universidade que faz com que as pessoas abandonem a fé. E nem sempre isso necessariamente é uma verdade. Às vezes as pessoas simplesmente deixam de dar prioridade para a igreja, para o seu relacionamento com as outras pessoas, para a sua comunhão entre os irmãos, por N questões, né? Existe um livro muito bom de um autor chamado Tom Rainer, que ele escreve o livro Igreja Essencial, e nesse livro ele fala um pouco que muitas vezes para os acadêmicos, para a galera que está cursando faculdade, nesse período da vida, muitas mudanças ocorrem. Elas mudam de cidade, vão morar mais longe, tem uma rotina mais puxada, e aí elas acabam cortando algumas coisas da vida dela. E muitas vezes o que elas acabam cortando é justamente a sua comunhão, a sua vida de fé. E não necessariamente nesse tempo de faculdade a fé precisa ser algo excluído. Isso é outro preconceito que muitas vezes nós temos. Na verdade, é muito aberto para que as pessoas tenham uma espiritualidade, desenvolvam uma espiritualidade. Só que por vezes a espiritualidade cristã é vista como algo assim que está bem ultrapassado, precisa dar espaço para novas coisas, e que as pessoas não podem tomar aquilo como uma verdade, como um fundamento assim que não, tudo gira em torno disso. As pessoas vão perguntar, mas o que é a verdade? Sua verdade pode ser diferente da minha. E isso mexe com a cabeça da gente, isso mexe com a cabeça de muitos. E, bom, eu e Israel, a gente estudou na mesma faculdade e a gente não passou tanto por isso, mas trabalhando com universitários a gente vê muito isso, tem muitos questionamentos, muitas coisas. Eles estão abertos a defender a sua religião, mas eles ao mesmo tempo eles são questionados, são apertados, e aí muitas vezes a gente começa a ceder algumas coisas, começa a mudar um pouco a nossa maneira de pensar. E Paulo, ele vai falar sobre isso em Romanos, que é um texto bem conhecido, Romanos 12:2. Ele vai falar, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós precisamos ter essa renovação da nossa mente, mas ao mesmo tempo não se amoldar aos padrões desse mundo, né? E muitas vezes é isso que acontece. A gente acaba não tendo essa renovação e se amoldando aos padrões. A gente faz exatamente o oposto que está aqui. Então a gente olha que muitos, eles não necessariamente precisam ter uma vida de fé, uma vida com relacionamento com Deus. E a gente olha e pensa assim, bom, talvez isso realmente não seja necessário para a minha vida. Deus, ele é um Deus que nos criou para estar em comunhão com Ele. Ele é um Deus que nos criou para que a gente esteja junto com Ele e que Ele quer se relacionar com nós. Pensa que coisa magnífica, o Criador do Universo te criou e quer estar contigo. E a gente muitas vezes abre mão disso. Muitas vezes a gente se amolda a esse padrão do mundo, esse padrão que não precisa de Deus, não precisa de uma fé baseada na palavra, não precisa estar se baseando num livro bem antigo, não precisa estar se baseando em muitas coisas que o cristianismo traz, né? Onde não existe uma verdade absoluta. Isso que a gente chama de uma modernidade digna, né? E não é esse o propósito que Deus tem para nós. Não é esse o propósito que Deus tem para nossas vidas. Ele quer que nós nos vamos contra a maré.
Tem uma música muito interessante que fala da Restinga da Marambaia, uma música da banda Resgate, e que ele vai falar muito assim do ir contra, né? Ser a resistência ali. E é isso que nós cristãos precisamos ser resistência. Ser aqueles que vão lutar contra o apodrecimento desse mundo, contra as trevas desse mundo. E não é à toa que Jesus ele nos chama justamente para que a gente seja sal, seja luz. O sal na função de preservar, na função de conter, na função de manter aquilo por inteiro. E a luz para combater essas trevas. É com luz que a gente combate as trevas. Então, nós cristãos somos chamados para fazer essa diferença no mundo. Mas quando nós não fazemos, a gente só está seguindo a maré, não está sendo resistência, não está fazendo diferença alguma no mundo. Só estamos nos amoldando ao padrão que Ele tem. E Deus, Ele nos tem algo muito maior do que isso. Gostei dessa frase, né? É com a luz que nós combatemos as trevas, né? E de uma certa forma, então a gente percebe que muitas vezes a faculdade ela leva a culpa, né? E não necessariamente a culpa é dela, é das pessoas mesmas que tomam a sua decisão de entrar na faculdade, tirar do propósito, tirar do compromisso as coisas de Deus, né? Mas a culpa não é em si da faculdade, mas é da pessoa que toma a sua escolha, né? A gente só joga para a faculdade, mais ou menos que nem Adão e Eva de novo, né? Adão joga a culpa na Eva, na serpente, mas ninguém assume a sua responsabilidade, de certa forma, né? Porque a culpa nunca acaba sendo nossa, né? A gente nunca vai querer a culpa para nós, né? É algo que nós não queremos para nós. A gente ter essa responsabilidade porque é o que a gente faz. A nossa natureza pecaminosa faz com que a gente siga por esse lado de não querer assumir as coisas. E muitas vezes é algo nosso. É simplesmente a gente tá abrindo mão de coisas que a gente confessa ser importante para nós. Mas no fundo, na hora do vamos ver, como dizem, a gente acaba mostrando que a gente não tinha um conceito tão alto disso e acaba deixando isso de lado. Vai falar em 1 Coríntios, então, 16, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. E muitas vezes a gente deixa de ter essa firmeza, deixa de ser forte, deixa de ser, de fazer aquilo com amor realmente. E abrimos mão de coisas que são valiosas para nós. E a gente precisa resistir a isso, a gente precisa resistir a essa pressão toda e ser resistência ali no meio, porque nós somos chamados a isso, nós somos chamados a fazer realmente diferença nesse mundo e não é simplesmente no fácil. É muito fácil a gente ser luz numa sala que está iluminada, mas quando é um lugar escuro, ser luz realmente é difícil. E esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio. Obrigado, Lucas. Obrigado pela palavra, né, que nos trouxe. Tenho certeza que ela traz um ânimo muito forte e uma disposição da turma de poder estar junto, de poder procurar ser luz, né, nesse período, né, que quem vive, quem está no meio acadêmico. E obrigado a você por ter acompanhado, assistido esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus falou contigo e, se assim for, eu quero te convidar a enviar isso para as pessoas que estão vivendo nesse momento, nesse meio acadêmico, né, que precisam dessa palavra. E, se você quiser também, eu quero te desafiar a comentar aqui embaixo experiências que você teve, de repente, na sua época de faculdade, ou você que está na faculdade, experiências, desafios, confrontos, né? Essa questão não é uma coisa só de hoje, é uma coisa que já tem há muitos anos, né? Essa questão da fé, quando a pessoa é do meio acadêmico. Já vi vários testemunhos de pessoas, e se você tem um testemunho legal, uma experiência, comenta aqui embaixo também, que depois as pessoas vão lendo e também vão sendo edificadas aí. Legal? Lucas, obrigado pela presença. Obrigado, Deus abençoe. eu que agradeço. Isso aí. Um grande abraço para você. Estão na área da academia. É algo bem... é a câmera que deixa ele nervoso, né? É algo que nós... coração ali que... Agora me fugiu de novo. Vou pensar... Nossa, me fugiu o que eu ia falar. Esse silêncio todo a gente pode depois. Vai. Amigos, pressão externa e tudo isso. Desculpa, né? Deus.
321, 321, 321. Essa é a parte que eu falei que a gente é. É,